Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Davi Robson, sou professor de teologia e nós estamos aí na nossa série Gálatas, o Evangelho de Paulo. Alguns vão afirmar que Gálatas é exatamente o Evangelho segundo Paulo. E nós vimos aqui no nosso encontro, no nosso vídeo passado, Gálatas capítulo 2, quando Paulo está diante do concílio de Jerusalém, em Atos 15, e nos chamou a atenção o fato de que ele expôs o evangelho, seu evangelho, o evangelho da graça de Deus, e ali aqueles homens influentes, como diz o capítulo 2, versículo 6 e versículo 7, reconheceram que havia sido dada a Paulo a mensagem do evangelho aos gentios e a Pedro o evangelho aos judeus. E chama realmente a atenção que ele diz que nada lhe acrescentou, ou seja, aqueles homens não acrescentaram nada. É como se a ideia do texto é que os homens, aqueles líderes da igreja falaram: Paulo, seu evangelho está correto, não temos nada a dizer além daquilo que você já está dizendo aí no seu evangelho. E no capítulo 2, ainda do verso 11 ao verso 21, será o nosso foco desse vídeo, porque é uma parte muito importante. Então não entraremos ainda hoje, entraremos rapidamente no capítulo 3, mas o nosso foco será no capítulo 2, de 11 até o 21. Então veja que Paulo, do versículo 11 até o 21, demonstra que está atento, que está vigilante. Paulo demonstra toda a sua atenção e demonstra também que ele tem a plena noção do preço que ele pagou e estava pagando para pregar o evangelho aos gentios. Veja que nesta parte, nesta perícope do texto, nesta unidade do texto, Paulo repreende a Pedro, então aquilo que os teólogos chamam de recaída de Pedro. Então, após o concílio, após a decisão da igreja de que não seria dado aos gentios o peso da lei, Pedro tem uma atitude reprovável, e na linguagem de Paulo, inclusive, hipócrita, dissimulada, que é não comer com os gentios. Então, comer junto é um sinal de comunhão, de estar em unidade. Mas o verso 12 afirma que quando chegam, porém, os da circuncisão, Pedro, então, se afasta e não come mais com os gentios. Veja que Paulo afirma no verso 13 algo extremamente forte. Ele afirma que os demais judeus também se uniram a ele, Pedro, nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé, aquele companheiro de Paulo, se deixou levar. Paulo percebe que ainda há uma separação entre judeus e gentios na igreja. E eu vou entrar aqui no capítulo 3, verso 28, vou adiantar esse tema, que será o tema do próximo vídeo, mas já adianto aqui. Veja o que diz Gálatas 3:28. Paulo está dizendo: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está fazendo é que ele está dizendo que agora, na igreja, não há mais separação, não há mais divisão. A possibilidade agora dos judeus e dos gentios é viverem como um só povo em Cristo Jesus, sem judeus, sem gentios, sem homem, sem mulher, sem escravo ou livre. Todos agora são um povo em Cristo. Então, Paulo trata de algo prático, que é o comer junto, que é o se alimentar junto, e Paulo está vigilante, repreendendo Pedro face a face. Veja agora os pontos teológicos aqui, a doutrina, a defesa que o apóstolo faz da sua doutrina. No verso 14, Paulo fala sobre a unidade da igreja. Paulo está defendendo aqui a unidade da igreja, dizendo que não há mais separação. Dentro da igreja de Cristo não há separação de judeu e de gentio. Verso 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu
mas vive como gentil, não como judeu. Então veja que nem Pedro mais guardava circuncisão ou leis alimentícias, leis alimentares. E Pedro estava então querendo obrigar gentios a viver como judeus. E Paulo está dizendo, nem você, Pedro, vive mais como judeu e quer obrigar as pessoas a viverem como judeu. Então veja que Paulo está dizendo e defendendo a unidade da igreja. Verso 15 e verso 16. Nestes dois versos, Paulo está defendendo, e isso é lindo, maravilhoso, está defendendo a justificação pela fé. E é a primeira vez que a palavra justificação aparece aqui na teologia paulina. Em Gálatas, a palavra dikaió, diz assim o verso 15: nós, judeus de nascimento, não somos gentios pecadores. As versões colocam isso entre aspas, dizendo que isso é uma força de expressão paulina do povo que não tinha lei. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Para assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então veja que o que temos aqui muito claramente é a doutrina da justificação pela fé. O fato de que nem Pedro, nem Paulo, nem ninguém era justificado pelas obras da lei ou pela obediência à lei. Veja que Paulo defende aqui no verso 17 e 18 a liberdade em Cristo. Esta vida na graça significa exatamente a liberdade da lei. O fato de que nós não vivemos mais debaixo de uma lei. Diz o verso 17. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo, então, ministro do pecado? Se nós somos salvos e pecadores, Cristo será ministro do pecado. Ele diz, de modo algum. Verso 18. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Então, o que Paulo está dizendo é que a lei é um jugo, é um peso, e nós em Cristo somos livres deste jugo, desta lei. E do verso 19 e 20 temos algo também muito bonito, que é a tese paulina do evangelho como liberdade da lei. Diz o verso 19: pois se por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Verso 20, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Veja que o que Paulo está falando é que nós somos salvos sem lei. Nós não somos salvos pela lei. E, finalmente, no verso 21, Paulo fala sobre a graça de Deus. Ele diz, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então veja que não há justificação pela lei. A justificação é pela fé. Então, nesta perícope, neste texto do 11 ao 21, há uma forte repreensão de Paulo a Pedro, a Barnabé, a Tiago e a todos os judaizantes. Ele conta essa história, ele registra este relato aos galeus, a fim de defender a sua tese de que ninguém é salvo pela lei, nós somos salvos pela graça. Agora uma breve introdução ao capítulo 3. E eu incentivo você a não perder o próximo vídeo. O próximo vídeo é um vídeo importantíssimo, porque neste texto Paulo fala o seguinte, ele diz que o legalismo é muito atraente, o legalismo chega a enfeitiçar as pessoas. Veja o que ele diz no capítulo 3, diz assim, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Então, uma questão que nós trataremos no próximo vídeo é o fascínio que causa o legalismo. É quase que um feitiço na expressão paulina. Quem é que enfeitiçou alguém
a fim de seguir uma igreja legalista ou um líder legalista, a fim de seguir o próprio legalismo. Portanto, o capítulo 3 é o capítulo mais forte deste texto de Paulo. Dos 6 capítulos, sem dúvida, o capítulo 3 é o mais forte, quando Paulo diz que os Gálatas, os galos, foram enfeitiçados, foram enganados pelo legalismo. Nosso próximo vídeo falará sobre o legalismo que fascina e por que o legalismo é tão fascinante para muitas pessoas que até mesmo abandonam, saem, escolhem o legalismo ante a perspectiva da liberdade, da fé e da graça. Então não perca o nosso próximo vídeo da série Gálatas. Compartilhe esse vídeo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo.